Olá, muito bem-vindo. Se você é como nós, que ama falar sobre a palavra de Deus, então fique conosco. No livro de João, capítulo 3, versículo 3, Jesus responde a Nicodemos: em verdade, te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas o que é nascer de novo? Nascer de novo é algo maravilhoso. É uma transformação espiritual que acontece no nosso interior quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Essa transformação é operada pelo Espírito Santo, que passa a habitar dentro de nós. O nosso corpo então se torna templo do Espírito Santo. Isso se confirma em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. O novo nascimento não é físico, não se trata de nascer de novo por meio de encarnação. O novo nascimento é uma mudança que acontece dentro de nós por meio da nossa fé em Jesus. A nossa mudança vai se revelando pelo nosso interesse na palavra de Jesus, pelo nosso desejo de andar nos seus caminhos, pela nossa preocupação em ter uma conduta mais condizente com o seu ensino. Passamos a nos arrepender de coisas que fazemos, pensamos ou dizemos e que Jesus reprova. O pecado começa a nos incomodar. E é o Espírito Santo que vai fazendo essa obra espiritual no nosso coração, transformando-nos pouco a pouco, porque cremos em Jesus e aceitamos que Ele governe nossas ações, decisões e valores. O que acontece é que quando aceitamos Jesus em nossa vida, o nosso coração vai desejar e muito fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes não vamos conseguir logo de imediato, porque a nossa carne é fraca e o pecado insiste em sabotar nossas melhores intenções. O apóstolo Paulo descreve bem essa luta no livro de Romanos, capítulo 7, versículo de 14 a 25, quando diz: o querer o bem está em mim, mas não consigo realizá-lo. Isso quer dizer que o novo nascimento não nos torna perfeitos de imediato. Ele nos dá uma nova natureza espiritual, mas a velha natureza, sujeita ao pecado, ainda continua dentro de nós. Por isso, muitas vezes caímos em pecado. E o que devemos fazer? O livro de Romanos, capítulo 12, versículo 21, nos responde: não devemos nos deixar vencer pelo mal, mas vamos vencer o mal com o bem. E como vencer o mal? O livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, deixa claro que devemos nos sujeitar sempre à vontade de Deus, porque esta é a arma para o diabo fugir de nós. Então, importa saber que na nossa caminhada com Jesus, não lutamos sozinhos. O Espírito Santo que habita em nós nos ajuda em todas as batalhas contra o pecado. Ele é o nosso ajudador, o nosso consolador. Ele trabalha para nos levar a uma vida de retidão, fazendo-nos conscientizar dos nossos erros e nos estimulando ao arrependimento e ao desejo de nos corrigir. O Espírito Santo nos dá força contra os desejos carnais. E quando estamos nos sentindo fracos, Ele ora por nós. É necessário entender que o Espírito Santo coopera com a nossa mudança, mas Ele não vai fazer tudo sozinho. Precisamos fazer também a nossa parte, que é desenvolver diariamente intimidade com Deus, por meio de uma rotina de oração, de estudo bíblico, escuta da palavra, do louvor e cântico de adoração e também por meio da prática do serviço ao próximo e do respeito a toda e qualquer pessoa.
A verdade é que, enquanto estivermos neste corpo humano, sujeito ao pecado, a nossa caminhada com Deus envolverá lutas entre os desejos da nossa carne e o Espírito de Deus que nos chama a uma vida reta. Mas o pecado não nos domina mais. Como somos nascidos de novo, pertencemos a Cristo. Agora, com a ajuda do Espírito Santo, quando tropeçamos, nos levantamos, nos arrependemos, corrigimos os nossos erros e voltamos para Deus. E Deus, na sua infinita bondade, tem o maior prazer em perdoar todo e qualquer pecador verdadeiramente arrependido. Em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, está dito que, se confessarmos os nossos pecados, Ele, o nosso Deus, é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O amor de Deus por nós é sem limites. Em Romanos, capítulo 5, versículo 20, está dito: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Olha a magnitude dessa palavra. Não importa para Deus se temos muitos pecados ou pecados terríveis. Para Deus importa que a gente se arrependa verdadeiramente e lute para abandonar completamente os erros. É importante que nunca pensemos em desistir da nossa caminhada com Jesus, por causa das nossas fraquezas humanas. O que devemos fazer é buscar Jesus o tempo todo, porque é Ele que nos faz vencedores. Ele é a garantia da nossa salvação. Temos que ter consciência de que a nossa salvação vem pela graça de Deus, como um presente que recebemos por meio de Jesus. A nossa salvação não vem pela nossa perfeição. Então, ao invés de nos condenarmos ou condenarmos o outro por causa de condutas erradas, a postura deve ser reconhecer os erros, se arrepender verdadeiramente e buscar agir como Deus ordenou. Se você gostou, compartilhe. Mas agora, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigada por tudo que fez e faz por nós. Obrigada por nos presentear com teu Filho amado Jesus e com teu Espírito Santo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Divino Espírito Santo, por tudo. Pai, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor, justiça e misericórdia. Seja feita sempre tão somente a tua vontade, assim na terra como no céu. Pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, dai-nos o pão de cada dia e perdoa as nossas ofensas e nos ajuda a perdoar aqueles que nos ofenderam. Não nos deixe cair na tentação da carne, mas livra-nos o tempo todo e todo o tempo de todo mal. Teu é o poder e a glória para sempre. Amém. Oro em nome de Jesus, nome acima de todo nome.